O que fazer quando o seu cliente te diz, eu já fechei com outro dessa vez? Eu duvido que você nunca ouviu um não na sua vida. E a gente vai entender aqui 4 passos importantes para você lidar com isso e colher bons resultados lá na frente, mesmo tendo ouvido um não. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui com mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast de vendas no agro, de carreira, de liderança e de todo o conteúdo fora da caixa para você se desenvolver profissionalmente. Estamos toda semana aqui no YouTube, nas plataformas de streaming, então tem jeito de ouvir só o Agro é Vendas e também de assistir ao nosso episódio. A gente está também no Instagram, xavier.agro, LinkedIn Miriam Xavier, e lá no Instagram tem uma página que é do Agro é Vendas também, Agro e Vendas, tudo junto, sem acento. Procura lá, me manda uma mensagem, eu respondo todo mundo, eu adoro conversar com a turma e saber como que cada episódio tem contribuído com a sua carreira, com os seus negócios aí e as suas negociações. Então, vai lá me mandar uma mensagem depois. E hoje, o episódio, eu trouxe aqui um tema para a gente discutir, que está muito no dia a dia de vendas. Afinal de contas, se a gente for olhar em números gerais, a gente recebe muito mais não do que sim nas negociações, não é mesmo? Pelo menos para quase todas as pessoas, o número maior é de não e não de sims. Então, seja com clientes que você já está atendendo há um pouco mais de tempo aí, mas principalmente para quem aborda muitos clientes, para quem prospecta o tempo inteiro, ou seja, está conversando com pessoas novas o tempo todo. E também considerando essa primeira opção que eu deixei aqui, que é de você já ter um cliente, mas muito dificilmente você vai vender 100% ali para aquele cliente. Ele vai comprar de outras empresas, de concorrentes seus, ele vai cotar também, muitas vezes, né, esse produto que você vende para ele. E em muitas situações você vai ouvir aí essa frase, eu já comprei com outro, dessa vez eu fechei com tal empresa. E aí, assim, não é nem que você tenha oportunidade de negociar, né, de trazer uma outra proposta para ele. Ele te fala que ele já fechou, não tem como mais. Nessa situação, eu trouxe 4 passos aqui, tá? A gente tem inúmeras possibilidades aí de como lidar com isso, mas eu trouxe 4 passos aqui que eu acho que funcionam para todo mundo, sabe? Eu acho que não só você vai ter uma resposta melhor para esse cliente no momento e uma resposta para você, mas também você consegue, ao longo dos próximos meses, das próximas safras, ter mais resultado com esse cliente aí. Então, a gente falou, eu lembro no episódio 60, que tá só em áudio, então tem que procurar em alguma plataforma de streaming, no Spotify, ou aonde você ouve aí na Apple Podcasts, em qualquer lugar que você escute. Procura lá o episódio 60 que eu falo sobre objeções. É praticamente uma aula bem detalhada, eu trago muitas objeções ali que eu considero assim como principais e vou, descrevendo cada uma, depois como lidar com elas e como resolver. Então, assim, tem um conteúdo grande ali sobre objeções, mas para a gente entender essa objeção, que na verdade não é nem antes, né? Quase que não seria uma objeção, é uma decisão já. O cliente já comprou de outra pessoa. Como que eu vou fazer para lidar com isso? E eu trouxe esses 4 passos aqui, então. O primeiro deles, e a gente precisa ter esse hábito no agro. Eu sei que é muito corrido, eu sei que você tem muito cliente para atender, que você roda o tempo inteiro aí, só que se a gente não para avaliar tanto o não quanto o sim que a gente recebe dos nossos clientes, a gente vai continuar trabalhando só no operacional o resto da vida, e esse só operacional deixa a gente muito suscetível a qualquer situação que aconteça, a qualquer mudança no mercado, a chegada de mais concorrentes, a possibilidade de talvez ter algum tipo de crise, de problema aí, e aí você está lá completamente exposto, porque você não tem dados para trabalhar, você não tem números, sabe? Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua própria carteira de clientes. Então, eu tenho falado muito e insistido, e eu vou continuar insistindo aqui, que a gente precisa de dados para trabalhar, né? E que você precisa começar a anotar a respeito dos seus clientes. Também precisa começar a avaliar, e é esse primeiro passo aqui que eu trago. De tempo em tempo, e não existe uma regra perfeita, tá? Mas eu recomendo fazer isso no mínimo 2 vezes por ano. Para todo mundo que está na área comercial, para quem está na área técnica também, para começar a entender os porquês
ali, né, as justificativas de sim ou de não, que às vezes algum cliente está te dizendo. Às vezes você vai para o campo, quem é da área técnica, vai para o campo com o pessoal de vendas e tem um monte de dúvida, de coisa que você ajuda ali a responder, de situações, e aí no final você vê ali também o cliente dizendo sim ou não, sabe? Então, ajuda, trabalhem juntos aí com o pessoal da área comercial e entenda assim, ó, o que você vai avaliar? Por que esse cliente te falou não? Qual que é a razão? E a razão, assim, ó, se eu compreender, por exemplo, que ele não comprou de mim, né? Vamos pensar que eu que estou fazendo essa venda, ele falou, comprei de outro. Eu vou pensar, por que ele não comprou de mim? Por que ele preferiu outro? E se eu ficar só aqui pensando, eu vou cogitar um monte de coisa. Eu vou achar que é o preço, eu vou achar que é a condição de pagamento, eu vou achar que ele... Se bobear, vai ter gente que vai achar aí que ele não gosta de mim, ele não gostou do atendimento, sabe? Vai levando para o lado pessoal. E muitas vezes não é nada pessoal. Ele teve outras razões e outros pontos que ele levou em consideração para fechar em outro lugar. De repente oferecer uma condição diferente, mas às vezes não é nem relacionada à condição e preço. Pode ser que tenham oferecido um outro produto junto, algum tipo de serviço que você não está fazendo, você não está prestando. Enfim, pode ser que porque ele é amigo do produtor, é amigo do pessoal da outra revenda ou da outra multinacional. Tem tantas possibilidades aí que antes da gente ficar cogitando, é melhor a gente perguntar. E ter um diálogo aberto com o seu cliente é tão importante. Então, conversa com ele, pergunta para ele por que ele fechou com o outro, o que fez ele tomar essa decisão, entende com ele, e aí você traz isso para analisar, para conseguir pensar em estratégias para agir daí para frente. E outra, nessa conversa, quando ele te explicar o porquê, dependendo do que ele trouxer de argumento, porque de repente ele vai falar que é uma condição, que é alguma coisa a mais que eles estão oferecendo, enfim... Fala para ele muito claramente também, sabe? Seja mais transparente nessa conversa e fala, olha, da próxima vez eu gostaria que você deixasse uma oportunidade para a gente conversar, que você abrisse essa oportunidade aqui, porque de repente são coisas que eu também consigo fazer e eu posso continuar te atendendo aqui, a gente tem uma boa relação, sabe? Vai conversando com o seu cliente. Traz essa abertura na conversa, ao invés de simplesmente achar ruim e pensar, é porque o cara ofereceu lá mais barato, é porque aquela menina lá foi lá e fez uma condição lá de parcelamento que a gente não faz aqui, ou que eu poderia fazer, mas ninguém me avisou, sabe assim? Não fica remoendo porque não vai adiantar nada. Então, traz isso para uma avaliação. E por que eu falei para avaliar também o sim? Porque a gente fecha com muito cliente, e às vezes fecha mais rápido até, mas a gente não avalia o sim. Olhe lá, raras vezes eu vejo o pessoal avaliando o não. Agora, quando é sim, por que esses clientes específicos aqui eles estão dizendo sim sempre? Por que esse outro grupo de clientes disse sim mais rápido? Se você começar a entender essas situações, seja com algum tipo de pesquisa de satisfação, seja você conversando com o seu cliente ou analisando bem detalhadamente a situação, você vai traçar estratégias muito mais certas e com muito mais possibilidade de resultado rápido com os próximos clientes e também com esses, para você fazer essa manutenção do seu relacionamento com esses clientes, né? Para você não deixar a peteca cair, o que a gente fala, né? Não deixar outro chegar aí e passar na sua frente. Então, é importantíssimo avaliar essa ação, né, que você, aliás, avaliar o porquê e traçar as ações, né, fazer um plano de ação aí do que você pode fazer daqui para frente para continuar fechando com esse cliente e para fechar com outros. Outra coisa extremamente importante, segundo passo aqui, invista em relacionamento com os seus clientes. Já tem um episódio completo, detalhado, de 5 etapas de relacionamento com o cliente. Foi o último episódio agora. Então, já volta depois ali para você assistir, que eu tenho certeza que você vai ter ótimas ideias juntando esses dois. Mas o que eu posso te dizer a respeito de relacionamento com o cliente? Tem essa primeira situação que eu falei, né, de você deixar uma porta aberta para discutir com ele, para ele te falar também, mas tem uma outra questão. Talvez você não tenha fechado um pedido agora por qualquer situação que seja, mas você deixar as portas abertas e você construir, investir mesmo em um relacionamento com seus clientes vai fazer com que você continue fechando daqui para frente.
O pedido que você fecha hoje, não é só hoje porque você foi lá e chegou arrumadinho e porque você tratou ele bem e que você falou o nome do seu cliente, né? Eu tenho ensinado muito isso aqui. Não é só por isso que você fechou hoje, é por causa de todo o relacionamento que você vem construindo há anos, às vezes, com esse cliente, né? Ou há meses aí que você está do lado dele. Então, do mesmo jeito, os pedidos que você vai fechar daqui para frente dependem muito da sua postura em relação a isso que aconteceu agora, dele não ter fechado com você. Não desiste do seu cliente. Não para de visitar ele porque ele comprou de outro, porque a decisão dele dessa vez foi por não comprar de você. Persiste, esteja presente, entenda cada vez mais sobre esse cliente, conheça ele cada vez mais e continua fazendo o seu trabalho bem feito ali, porque daqui para frente tem grande chance desse pedido sair, certo? Outra coisa importante, outro ponto, outro passo que a gente precisa fazer aqui para a gente ter resultado. Trabalhe mais o seu conhecimento técnico e a sua argumentação de vendas. A gente tem, normalmente, perfis diferentes de profissionais, e eu lembro que eu já até falei isso também aqui num episódio. Tem um episódio que é sobre isso, quer ver? Eu tenho até anotado aqui, calma. Perfil técnico comercial, aqui ó, episódio 45, tá? Então, se você tem um perfil normalmente mais técnico, a sua dificuldade muitas vezes vai ser na argumentação para fechamento. E quem tem um perfil mais comercial, na maioria das vezes, vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de fazer alguma intervenção mais técnica, de explicar com mais detalhes. Isso na maior parte das vezes, dos casos, tá, gente? Tem gente que consegue fazer os dois e já tira de letra aí. Então, se você percebe que você está perdendo um pouco os seus clientes porque você não está conseguindo fazer essa argumentação mais técnica, e aí você está perdendo o cliente de fato, ou aquela venda que você perdeu foi por causa disso, invista cada vez mais. E, gente, importantíssimo no agro a gente cada vez mais investir em conhecimento técnico. Não só, tem um detalhe, tá? Não só dentro exatamente da área de atuação que você está. Então, eu dou um exemplo aqui. Quem trabalha vendendo semente, se é semente de milho, se é de HF, se é de forragem, né, de pastagem, independente. Você não pode entender só de semente. Você tem que entender daquelas culturas que você está vendendo ali a semente. Porque senão, uma hora você vai precisar falar um pouco de adubação, um pouco da defesa ali daquela área para você ter plantas mais vigorosas por causa de alguma praga, de alguma doença que está acontecendo naquela época. E se você não consegue falar sobre esses outros assuntos, abordar os outros assuntos, você pode ter a melhor genética, mas o seu cliente lá na frente pode ser que não tenha resultado, mesmo com essa genética maravilhosa que você está oferecendo aí, porque ele adubou errado, porque ele não fez uma correção do solo ou por qualquer outra situação assim. Então, entenda também de outros conteúdos técnicos relacionados às culturas que você trabalha. Você vende maquinário? Entenda um pouco sobre as culturas aonde o seu cliente vai usar essa máquina, esse implemento aí. Tem que saber falar um pouco sobre outros assuntos. Conhecimento técnico sempre vai te ajudar e vai te fortalecer aí na sua carreira. E esse outro passo, esse outro ponto que eu falei aqui, né, dentro de conhecimento, é também trabalhar a sua argumentação. Isso é uma coisa para a gente trabalhar a vida inteira. Até quem já está há muito tempo no mercado, quem já faz vendas há muito tempo, precisa cada vez mais dar uma reciclada, sabe? Observar o que as outras pessoas estão fazendo que está dando certo. Observa, às vezes, extrapolando um pouco aqui, saindo mesmo da caixa, observa os lugares onde você vai, que você é o cliente, né? Se você compra num restaurante, numa loja, onde for que você entra, como é que você está sendo atendido? Quais são os argumentos que o pessoal está usando para fazer um fechamento com você? Às vezes até num banco, sabe? Em algum lugar que você está buscando algum financiamento ou que você não está buscando nada, mas alguém te oferece. Quais que são os argumentos? Como é que a pessoa chega para falar com você? Observa em volta também, sabe? E trabalha sempre a argumentação. Não tenha vergonha de insistir um pouco mais, de argumentar um pouco mais. Eu percebo que tem muito vendedor no agro que perde a negociação porque não quer ser insistente. E, na verdade, não é insistir, é persistir, a não ser que realmente você já usou todos os argumentos, já explicou e o cliente já deixou claro que ele não quer naquele momento. Mas pensa, nessa situação que eu trouxe, se ele comprou de outro e não comprou de você,
faltou alguma coisa, talvez, aí na sua argumentação, né? E aí, esse já a gente já está passando aqui até para o último passo, que é você insistir mais. Só que, olha só, esse insistir ou persistir não é simplesmente você ficar ali mandando mensagem todo dia. Isso realmente acaba virando uma insistência e uma insistência chata, tá? Então, como que você pode fazer para persistir com a venda com o cliente? Acompanha, entende qual que é o momento dele, continua mandando mensagem, né? Tenha uma comunicação ali mais constante, mais regular e programada com ele, para você saber qual que é o momento dele. Outra coisa importante, que eu falo o tempo inteiro aqui, eu acho que o episódio inteiro eu falei alguma coisa relacionada a isso, né? A relacionamento com o cliente, mas a gente precisa ter mais informações sobre os nossos clientes e manter esse relacionamento, porque aí você vai ter outros assuntos para falar também com ele. Não é só mandar mensagem quando você quer vender, né? Você tem outras coisas para dialogar aí que são interessantes para ele. Traz alguma informação para ele também. E assim, gente, de verdade, tá? Eu percebo que muita gente que não quer persistir, muitas vezes, entrega tudo o que sabe, quer falar de tudo da parte técnica, e é bom, né, quando tem alguém que está ali interessado naquilo que a gente está falando, que gosta e que valoriza o nosso conhecimento técnico, aí a gente vai falando. Eu falo por mim, tá? Porque eu era bem assim quando eu comecei a fazer consultoria. Eu achava bom quando as pessoas começavam a me perguntar mais, e aí eu queria falar disso e eu não parava, só que quando a gente entrega demais tudo que a gente sabe só ali na negociação, só na conversa inicial, a gente também tem chance desse cliente entender com a gente o que ele precisa, como funciona, entende de todo o processo do produto, por exemplo, de como é que ele vai funcionar ali quando você usar ele, seja numa lavoura, seja nos animais aí do rebanho, ou, enfim, né? Ele entende de tudo da parte técnica com você, mas ele vai fechar com o outro porque o outro teve melhor argumento de venda. O outro conseguiu fazer um fechamento, persistiu um pouco mais, ou até falou com ele de forma mais direta. Quanta gente perde vendas hoje no agronegócio, deixa de fechar pedidos que já estão praticamente tirados, porque ou se perdeu muito aí na fala e esqueceu de observar o cliente que já estava ali praticamente fechando o pedido, já estava interessado, né? Que quis estender e explicar mais, ou por essa outra situação, porque explicou muito, mas não ofereceu no final, não ofertou e não soube fechar o pedido, sabe? Então, a gente tem muitas possibilidades de lidar com isso, mas eu te garanto que se o seu cliente não fechou com você agora, mesmo assim, você tem chance de fechar outros pedidos com ele ao longo aí dos próximos meses, semanas, aí depende da dinâmica da região e da cultura que você está trabalhando, mas tem chance de você continuar fechando com ele próximo ali de outros produtos que ele precise, ou até que seja uma próxima safra, mesmo que você tenha que esperar mais tempo. Só que não dá para a gente não avaliar, não persistir, não trabalhar mais o conhecimento técnico e a argumentação e a gente não trabalhar principalmente relacionamento com o cliente. A gente vai continuar falando muito sobre relacionamento com o cliente. O episódio de hoje é rápido, é esse recado importante só aqui e prático, né? Direcionamento prático para você agir. Me conta aqui nos comentários qual desses 4 passos você precisa agora observar com mais cuidado e focar para você ter resultado. Me conta se você gostou, sugere outros episódios, a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Clica aqui para seguir o nosso canal, compartilha com seus amigos aí e eu te vejo aqui no próximo episódio e por aí, fora da porteira.